dia, Instagram! Projeto 745 no ar. Bora! Respondendo as suas perguntas ao vivo, online e sem esconder o jogo. Vamos lá, 745, onde às 7h45 da manhã eu respondo a sua pergunta sobre a auriculoterapia de alguma forma aí, quero ver se eu consigo te ajudar. Bom, tem um box aqui embaixo, um quadradinho com ponto de interrogação, onde você pode colocar a sua pergunta. Aí fica mais fácil para eu enxergar e poder responder vocês. Se ontem, por acaso, eu não consegui responder, é uma maneira da gente estar resolvendo isso hoje. Bom dia pessoal, Nádia chegando, muito bom. Legal vocês aí, bom estar aqui com vocês, começando o dia, né? Falando de auriculoterapia e café da manhã. Bom, e aí pessoal, alguém com alguma dúvida sobre a auriculoterapia? Posso ajudar vocês de alguma forma? Olha lá, Regiane, coloca ali, deixa eu pausar aqui. Vi sobre sementes de alfazema no seu Instagram. Qual a diferença dele para de mostarda? Bom, deixa eu comentar um pouquinho. Regiane, assim, ó, alfazema, qual a propriedade da alfazema? Da semente, tá? Porque a gente já esteve conversando com o Daniel Forjaz e com o André Ferraz, né, sobre a alfazema. E ela tem, dependendo da maneira que você extrai a essência dela, né, o aroma, o perfume, o óleo, você pega qualidades diferentes, você pega propriedades diferentes. E nós começamos um trabalho investigando um pouquinho mais sobre as sementes na auriculoterapia. A potência, vamos dizer, do que a planta ou a semente tem em relação aos pontos de auriculoterapia. E quando você começa a trabalhar, você percebe algum efeito na aurícula. Ainda precisa de mais estudo, tá, gente? Mas a gente começou aí a fazer a fitopuntura na auriculoterapia. Tem o professor Sérgio Franceschini, não sei se vocês conhecem, ele é um fitoacupunturista, né? Colocar esse termo, ele lançou um livro falando sobre isso, onde usa sementes em pontos de acupuntura. Então ele busca, por exemplo, sementes que tenham propriedades e associa aí com os pontos de acupuntura. E aí a gente começou a fazer na aurícula. Ele também já fazia na aurícula e a gente começou a intensificar isso. E a alfazema, por exemplo, a propriedade mais forte da sementinha é ser calmante. Ela acalma o paciente. Então eu comecei a trabalhar a semente de alfazema em pontos que são calmantes, tá? E eu queria acalmar esse paciente. E muitas vezes já aconteceu de pessoas dizerem, eu coloquei, por exemplo, o ponto da ansiedade, mas meu paciente não acalma, é uma ansiedade grave, né? Tá em estágio avançado. E aí a gente começou a trabalhar a semente associada à mesma propriedade. Então foi bem interessante, é um módulo que a gente tem também na auriculoterapia de sucesso, onde eu falo um pouco mais sobre isso. Ainda tem muita coisa para descobrir, mas é uma outra vertente aí da auriculoterapia, tá? Aqui também, ó, bom dia, percebi que o cristal traz mais resultado que a semente de mostarda. Não sei o nome, é difícil às vezes, né, quando você tá ali, ó, massoterapeuta. Bom, é difícil você falar isso e difícil provar. Por quê? Quem me garante que não é os pontos que você escolheu? Entendeu? Não o material, mas o ponto. Ou o paciente, tá? Então é muito difícil você falar isso. A semente não tem tanto resultado quanto o cristal. A mesma forma, se alguém falar que a agulha tem mais resultado que a semente. Você não pode afirmar isso. Por quê? Porque você não tem prova disso, sabe? Você não tem prova de que a agulha ou a semente possa ter um resultado diferente quando você trata pacientes.
Até porque pacientes reagem de formas diferentes. A não ser que você faça uma pesquisa em ambiente controlado, com as mesmas doenças, os mesmos problemas, use a mesma composição, aí você começa a fazer uma diferença. Por exemplo, a gente fez um trabalho com neuroimagem, e essa é uma palestra que eu dou fora do país até, e tá lá pro pessoal do Auriculoterapia de Sucesso como um bônus. A gente fez a demonstração em neuroimagem dos estímulos e comparamos semente, agulha, eletro e laser. Na neuroimagem, a semente reagiu mais devagar, mas não quer dizer que ela não tenha resultado, entende? Não quer dizer que a agulha seja melhor. O laser, por exemplo, reagiu muito mais rápido, eletro muito mais rápido. Mas não dá pra afirmar. Por quê? Isso eu tô tentando ser o mais, assim, honesta possível. Eu gosto muito mais, por exemplo, de agulha do que de semente. Eu prefiro. Mas eu não posso dizer. O que eu posso afirmar é que se eu faço um estímulo com agulha, eu tenho um controle maior do meu paciente. Por que, Lirane? Porque se eu ponho semente, eu preciso pedir que meu paciente estimule. Se ele não estimular, eu fico na mão dele, entendeu? Então ele não vai estimular o suficiente. A mesma coisa o cristal. Eu sei que alguns dizem que o cristal não precisa de estímulo, mas eu acho que se você estimular, ele possa ter uma resposta maior, tá? Mas são situações aí que tem que ser vistas, né? Não dá pra gente afirmar, sabe? É que nem dizer assim, tal ponto, nossa, eu usei esse ponto e foi ótimo. Se você usar só esse ponto, aí dá pra você falar isso. O problema é que a gente nunca usa, a gente faz uma composição, né? Então você não pode afirmar, nossa, esse ponto eu usei e foi ótimo. Tem que tomar muito cuidado com essa afirmação, né? Porque nem sempre você pode dizer que isso é real, né? Deixa eu ver aqui, que colocaram perguntas aqui no box de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Aí. Aqui, ó. Devo aplicar nas duas orelhas? Manu, eu só aplico nas duas orelhas quando eu tenho situações que me levem a isso. Exemplo, eu tenho dor na mão direita e na mão esquerda, daí sim eu ponho mão direita e esquerda, senão não, tá? Senão eu uso a orelha relacionada à mão dominante do meu paciente. Eu escrevo com a direita, eu uso a orelha direita. Eu escrevo com a esquerda, eu uso a orelha esquerda. A tendência é que eu tenha uma informação melhor, tá? A partir de hemisfério mesmo, essa informação passa de forma diferente. Você pode até testar. Use as duas orelhas, mas perceba, se você fizer isso intencional. Quando a gente faz, gente, sem anotar, sem relatar, sem ouvir o paciente, você não entende muitas vezes, você passa despercebido. O que a gente percebe é que quando você faz, você segue isso, você tem uma resposta melhor no seu tratamento, tá? Você tem uma resposta melhor no seu tratamento. Deixa eu ver o que mais é que eu tenho de pergunta. Aqui. Sandra, bom dia. Quando coloco as sementes na orelha do paciente, é necessário estimular, fazendo uma pressão mais intensa? Sandra, eu faço, sabe? Como é que eu faço? Por exemplo, eu coloco ali a semente no sistema nervoso central, ou Shenmen, que é o primeiro ponto, eu aperto. Aí eu vou pro rim, eu já aperto. Eu vou apertando, eu vou estimulando. Por dois motivos. Primeiro, estamos falando de semente. Eu quero já um estímulo e eu quero resposta. Eu sou obcecada por resultado. Então eu já vou fazendo para ter resposta. Aí, ao mesmo tempo, eu também, quando eu aperto, eu tenho melhor adesão do micropore. E isso me ajuda a fazer com que esse estímulo permaneça. Eu já vou vendo se o micropore está aderindo bem. Já não aconteceu? Não acontece com vocês? Fez a semente, fez a aplicação, de repente começa a soltar a abinha assim do micropore, levanta. Poxa, então se eu ponho o ponto e eu estimulo, eu já começo a ver que essa abinha vai ficando certinha ali, redondinha.
vai ficar bem aderida, né, ao pavilhão auricular do paciente, tá? Então isso me estimula a fazer cada vez mais. Faço um ponto, aperto, faço um ponto e eu aperto. Quero ver esse micropore bem aderido. E aí, se ele não tiver bem aderido, o que eu faço? Eu faço um reforço, que a gente fala. Eu pego uma plaquinha de semente, por exemplo, e já deixo na plaquinha de semente alguns micropores sem nada, sem semente abaixo. Para quê? Para eu pegar esse micropore e poder colocar como reforço, coloco acima das abinhas ali que estão se soltando. Tá? Então eu acho que é bem produtivo, você já aperta, já tem resposta, tá? Deixa eu ver aqui, ó, 2 pessoas aqui. Luísa, bom dia, Lirane. A maioria das mulheres que usam brinco podem ter problemas em olhos? Sabe, Luísa, que antigamente a gente achava, né? Foi feito um trabalho aqui na faculdade de Brat, um TCC de uma aluna, onde ela investigou mais de 300 pessoas, tentando correlacionar, sabe? Visão e problema de visão. E hoje não é só mulher, né? Homens também. A princípio, não dá pra dizer que furar o ponto aqui do olho você tenha alguma alteração nos olhos. Até por conta disso que eu desbaratinei minha cabeça, assim, falando, não pode furar a orelha e tal. Sabe? A única coisa que acontece é que você não tem o ponto do olho. Porque como é que eu vou botar uma semente num pontinho ali que tá furado, né? A semente vai atravessar ali, ou vai ficar paradinha ali, não vai causar um efeito. Era isso que eu imaginava. Aí quando comecei a trabalhar mais com auriculoterapia, na prática, mais gente aparecendo, e daí você começava a ver os furos de brinco na orelha, de outros brincos, e a pessoa agregava, salientava, né, problemas que estavam relacionados a esse furo, não que ela tenha essa noção, né, mas eu olhava a pessoa, ela falava, tô com, por exemplo, a DTM, que nem eu já comentei aqui na live. Tô com DTM, tô com dor aqui nessa região. Eu ia olhar, ela tinha 2 furos aqui na sequência do furo do olho. Aí pedia pra tirar o brinco, parava a dor, melhorava, amenizava, diminuía. Eu falei, meu Deus, será que esse furo tá causando essa dor? Né? É muito, assim, pra eu falar isso não dá pra afirmar ainda, tá, gente? Mas se a pessoa começar com problemas que não melhoram, comece a observar o que ela tem de furo na orelha, ou brinco, ou piercing, que fique ali estimulando, tá? Essa região aqui perto do trago também, começa a observar, tinha pessoas que colocam bem um piercing aqui, ó, e é o ponto do nariz. E algumas pessoas começaram a mostrar, falar que tem uma rinite que não para, nariz incomodando. Eu falei, tira o piercing e vamos testar. Então a gente começou a testar. E eu acho que essa é a grande fala, né? A grande fala da auriculoterapia. Como tem muita coisa que ainda precisa ser estudado, é muito teste, tá? Mas não dá para correlacionar. Exatamente assim, mulheres que furam o ponto do brinco têm mais problemas de visão do que homens, tá? Isso não é real, a princípio não é real, tá? E se colocasse stipper no olho? Pois é, mas daí você já tem, Josué, o furo ali. É que nem o laser, tá? Na verdade, as terminações daquela região você já perdeu, porque você furou. Então, a princípio, não tem efeito, tá? Não tem efeito. O pior é saber se ela causa algum dano, algum problema, tá? E isso é algo que me preocupa. A Bru coloca lá, você indica outra agulha semipermanente diferente da rabo de porco? Bru, pelo amor de Deus, não me chama agulhinha semipermanente de rabo de porco. Acho horrível esse nome. Nossa, a gente é profissional da saúde, não pode ficar falando rabo de porco. Horrível, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu gosto muito mais da agulha semipermanente do que a agulhinha chinesa, mas às vezes eu uso sim. Quando que eu uso? Rabo de porco é pra acabar, gente, pelo amor de Deus. É que nem usar pinça de sobrancelha
para fazer a auriculoterapia. Gente, pelo amor de Deus, hein? Nós somos profissionais da saúde, temos que estar bem equipado e nós usamos pinça anatômica, qualquer pinça, menos de sobrancelha. Você só usa pinça de sobrancelha numa emergência. Preciso salvar alguém, daí sim você usa, senão não usa. Imagina o paciente chegando para você lá, um médico vai fazer uma cirurgia, vai tirar ponto, pega lá uma pinça de sobrancelha. O que você ia imaginar? Não é? Para pensar nisso, tá? Né? A gente só pensa, a gente não pensa na verdade, né? Imagine outras áreas, daí por que na aurícula a gente pode fazer essas coisas, né? De usar pinça de sobrancelha? Nem me apareça com pinça de sobrancelha, hein? Voltando agora, né? Brincadeiras à parte, voltando. Eu uso também, tem umas agulhinhas até de quiro. Às vezes eu pego, uso ela também, porque ela é menorzinha. Às vezes um pouquinho maior, acho que é 18 por 25, agora não me lembro exatamente o número. Mas assim, só uso essas agulhas maiores quando o paciente vai ficar comigo e eu quero que ele tenha uma analgesia. Por exemplo, na minha cadeira odontológica, vou fazer toxina botulínica no meu paciente, ou vou fazer um procedimento, uma profilaxia, uma raspagem que incomode o paciente, aí eu ponho agulhas maiores e o paciente fica ali, eu estimulo essas agulhas. Pra que eu quero? Porque eu quero uma analgesia mais intensa, eu quero causar uma analgesia e causa, isso é muito legal para odontologia. Agora, se eu tô com um paciente que veio fazer aurículo, aí eu não uso. Por quê? Porque eu quero que esse paciente, dar atenção e quero que ele vá embora, né? Eu não quero que ele fique ali comigo. Isso é uma perda, eu tenho uma perda de tempo. Então, se você for pensar no paciente, primeiro, em termos de resposta e em termos de fazer com que ele saia desse âmbito do teu consultório para você atender um próximo consultório, um próximo paciente ou resolver outros problemas, o ideal é fazer a semipermanente que ele vai embora, tá? Não fique ali. E outra, eu já fico ali também quando ele vai fazer a acupuntura. Então ele já tem agulhas pelo corpo. Daí por que eu vou colocar agulha na orelha? Sabe, eu não acho que não tem lógica. Eu ponho agulhas espalhadas pelo corpo, porque eu sou acupunturista, e na orelha eu coloco algo que ele possa ir embora para casa, que seria as agulhinhas semipermanentes, tá? Então eu preciso mais, preciso ir trabalhar meia essa live. Que pena, hein, Lígia? Mas não tem problema, eu imagino. Depois você assiste, ela vai ficar aqui salva e depois de todas as lives daqui, gente, a gente tá pondo lá no YouTube para vocês quiserem rever alguma coisa, dá tempo, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho de perguntas aqui. Eu vou ver se eu consigo. Eu sei que tem várias aqui, eu não tô conseguindo responder todas, porque eu gosto de aprofundar um pouquinho mais. Mas aí qualquer coisa, veja se vocês conseguem. Vou colocar um box de perguntas e vocês colocam lá, tá? Porque elas somem pra mim aqui também. Aqui, ó, Miriam. Ontem atendi uma pessoa que tinha o furo só na orelha esquerda. Então, tem resultado com a outra? Miriam, você tem que dar uma olhada, você tem que conversar com a paciente e perguntar pra ela, tá? Pergunta pra ela, olha, você coloca furo só na esquerda, será que é o ponto do olho que você tá falando do brinco ou de outros? Então comece a observar se ela tem alguma queixa que pra você não consegue estar tratando, por exemplo, se ela tem alguma coisa que você tá com uma dificuldade maior de ter resposta, sabe? Isso é que alerta pra mim, isso que me chama a atenção. Se o paciente tem furos, eu tento usar outras alternativas, por exemplo. Claro que o ponto do olho eu não tenho uma outra alternativa, mas aqui eu tento buscar maneiras de fazer um atendimento que ele tenha uma resposta. E eu começo a observar se tem algo me dificultando essa resposta, esse resultado. Aí me chama a atenção. Se não, não. Outra coisa é você ver, por exemplo, se ela tem algum brinco, alguma coisa ali naquele furo, um piercing, e se isso tá ali há muito tempo. Aí eu peço para remover só para testar. Remova por uma semana para você perceber se você tem uma melhora ou não, tá? Eu acho que isso é uma coisa interessante, você tá propondo pro paciente e ele aceita, tá? Isso, furo do ponto do olho. Então, daí usa o ponto direito daí, tá, Miriam? A Miriam tá respondendo aqui, foi legal. Qual
Qual ponto usar para a pessoa que fica piscando e repuxando o nervo do lado do nariz? Não tem derrame. Mari, você sabe que teve um pacientinho que ele tinha, era como se fosse um tique nervoso. Mas o que aconteceu? Ele teve um acidente de bicicleta quando criança e superestimulou esse nervo, não sei se tinha alguma compressão, alguma região, ele teve que fazer uma cirurgia neurológica, tá? Só pra você ter uma noção, que às vezes a gente acha, né, que é besteira, mas era bem isso, sabe? Ele repuxava o olho, piscava o tempo todo, e a gente já tinha tentado outra, ele já tinha ido em vários médicos, já tinha tentado todas as alternativas, tinha feito toxina e não parava. Não era muscular, tá? Era uma região nervosa, digamos, de nervo, tá? Então, o que dá pra você tentar é o ponto do olho, porque ó, é o olho, é a região. Tenta pontos neurológicos, que eu acho que pode ajudar bastante. E dá pra você também tentar fígado energético 1 e 2, tá? Quando eu tenho questões de olho assim, eu tento usar esse ponto. Aqui, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. A Nádia. Nádia, hoje irei atender uma senhora com problemas de tabagismo e coluna. Posso misturar os protocolos? Pode, Nádia. Você sempre busque a queixa principal do seu paciente, né? Acho que isso é bem importante, tá? Busque a queixa principal dele, pra gente poder estar avaliando e para estar resolvendo o problema. Então, se a dor dessa paciente tá forte, primeiro você pode pôr analgesia, ou tá média, você pode pôr analgesia, o ponto da coluna, aonde tá mais incomodando. No tabagismo, aí sim, a composição para o tabagismo, ela tem que ser mais forte, ela tem que ser mais completa. Por quê? Porque a chance do paciente não largar é muito grande, porque é um vício que vem de muito tempo, né? Então também causa aí, às vezes, algumas limitações em termos de resultado. E é algo que você tem que ficar mais próximo. Gente, para combater o tabagismo, o paciente tem que querer, tá? Porque é muito difícil quando o paciente não quer. Ele tem que estar comprometido a largar os hábitos que o fizeram adoecer. Lembra dessa fala, né? Você tem que saber se o paciente está querendo isso, se está comprometido para isso. Tá? Então é importante você pensar nessa questão de vícios, de como você vai trabalhar essa questão da compulsão, da vontade. Uma dica extra, além da auriculoterapia, é você falar para ele beber água, beber mais água, fazer a ingesta de água num nível maior do que o normal e beber com aquelas garrafinhas que tem bico, sabe? Que ele suga ali a garrafa. Isso ajuda bastante também. A propriocepção na boca alivia bastante a ansiedade e a vontade de fumar. Então essa é uma dica. Outra, adicionar vitamina C no seu tratamento. Também é outra dica bem quente, porque a vitamina C, ela coapta em receptores antes da nicotina. E aí a nicotina fica em excesso, circulante no sangue, porque ele está continuando, né? Ele fuma ainda. E aí é uma maneira de você deixar ela circulante para você poder eliminar. E daí como é que você elimina? Elimina com pontos de auriculoterapia, onde você faça uma desintoxicação. Pontos detox, tá bom? Mas dá sim. Vai usando, só cuida com a quantidade de pontos, tá? Não ponha muito, porque muitas vezes não adianta. Você põe tantos, né? Às vezes não tem tanto efeito. Além dos 3 pontos principais, quais pontos são importantes para a síndrome do pensamento acelerado? Luísa, eu pensaria em colocar pontos primeiro para ansiedade, que você tem que acalmar a mente do paciente. Pense também qual ponto eu teria para ter esse acesso, né? Ou pelo menos que eu possa chegar muito perto. O encéfalo é uma boa opção. Eu testaria, se der certo, ótimo. Se não der certo, eu acrescento mais pontos, tá? Eu acrescento mais pontos. Mas o encéfalo é um ponto-chave. Eu acho que isso aí já acalma esse paciente. A ansiedade também é outro. Você tem que trabalhar a ansiedade desse paciente, para ele ter nitidez no pensamento, tá? Isso é importante. Legal, hein? Aqui, deixa eu ver mais, pelo menos mais uma, gente. Caso do horário, eu não quero atrapalhar você. Olha aqui, ó.
Bom dia. Dúvida também sobre pontos de tabagismo. O paciente há 2 semanas escolheu parar após DPOC. Bru, perdi a sequência aqui, né? Fumou imagino que por muitos anos, aí pra ter uma DPOC, né? Gente, assim, ó, já é um estágio bem avançado, mas ela tá muito empenhada. Pode ser que você consiga, que você tenha efeitos. Isso é muito legal. Eu acho que você tem que testar mesmo. Reforça bastante essa questão, que nem as dicas que eu já dei pra Nádia, você já pode estar usando nessa paciente. E vício, você coloca bilateral, lembre disso, tá? Aqui o ponto do psiquismo também pode fazer a diferença. Não esquece de colocar pulmão, diafragma também é bem interessante você colocar. Deixa eu ver, eu queria ver se passava aqui. Vai lá. Vamos ver. A Janileide, ó. É necessário a semente ter contato direto com a pele? O que fazer quando ela fica sobre o micropor? Não fazer. Não deixe isso acontecer. Não pode deixar, tá, Janileide? Você tem que dar um jeito de botar a semente em contato com a pele. Existe macete para isso, sim, tá? Qual é o macete, né? O que você tem que fazer? Existe do lado oposto, por exemplo, da plaquinha de semente, existe 2 furinhos, assim, um do ladinho do outro. Então, quando tem um ponto muito próximo um do outro, você pega essas 2 sementinhas. Ou você levanta levemente a abinha e coloca por baixo também. Também dá pra fazer, tá? Às vezes, até mesmo no próprio micropor, você consegue mexer e trabalhar com elas pra você conseguir. Já vou testar semana que vem, Bru falando, obrigada, que ótimo. O ponto do vício para obesidade é unilateral? Elisete, é unilateral para obesidade. Mas eu vou falar sobre isso no 3º episódio da minissérie O Ponto da Virada, tá? Lá eu vou falar muito sobre isso. Eu fiz uma votação, não sei quem tá lá no grupo do Telegram da minissérie O Ponto da Virada. Participa da votação lá, que eu coloquei um protocolo que eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês todo um pensamento, né, em cima desse protocolo. Eu deixei em votação para fazer aquilo que vocês querem ouvir, tá? Eu acho que isso é bem legal, tá? Bem legal de vocês estarem ouvindo fazer algo que seja direcionado para vocês, né? Então vão lá, vocês estão lá no Telegram e vota para eu saber o que vocês querem ouvir mais, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A última pergunta, gente. Eu não sei nem que horários são, mas eu não quero ficar atrapalhando vocês. Estou vendo que tem bastante gente aqui com problemas, né? De horário. Bom dia! Tem como tratar nódulo da tireoide? Milene, tem como testar sim. Eu ainda não sei se é câncer, pois a recém descobrir. Bom, o que você pode fazer? Primeiro, tenha certeza do que é, né? Acho que isso é importante. Tireoide, você tem que pôr ponto da tireoide, não pode esquecer dele. E um ponto que para nódulo é importante é a ápice do antitrago. Não esquece esse ponto. Ontem, até na live, estavam me perguntando sobre o ovário policístico. Saiu o vídeo que eu falei sobre isso, tá? Ali no Instagram, no feed de notícias ali. Vai lá no meu Instagram e veja, tá, gente? É muito interessante você pensar em nódulos. Nódulos, a auriculoterapia tem uma boa resposta, tá? Então, acho que é importante. Deixa eu ver aqui. A Alexandra está perguntando, ponto do coração que você mencionou pode até desmaiar. Nesse caso, tira o ponto? Se o paciente começar a passar mal, tira. Amo suas explicações, Eneida, obrigada. Quando será aberta uma nova turma da auriculoterapia de sucesso? A gente está fazendo, Eulálio, uma lista de espera, tá? A gente está aí com a minissérie O Ponto da Virada. Ontem foi liberado o capítulo 2, a minissérie, né, o episódio 2. Sexta-feira vai ser liberado o episódio 3, não perde, onde a gente vai falar sobre protocolos. A gente está falando de pontos de iniciação, de começo, de caminhar na auriculoterapia. Então, para quem está inseguro em começar, para quem ainda tem medo de localização de pontos, a gente está dando um conteúdo, assim, ao meu ver, bem completo sobre o assunto. Então vai lá, assiste também, mas do auriculoterapia de sucesso a gente está montando essa lista de espera. A hora que chega num determinado número, aí a gente abre as próximas turmas, tá?
Mas pode fazer agulha e semente ao mesmo tempo? Fênix, sabe qual o problema disso? Quando você faz agulha e semente, a semente você pede para o paciente estimular e a agulha não. Imagina o problema, né? Se o paciente aperta uma agulha. Eu vou tentar aqui, gente. Nádia, você está fazendo uma solicitação para entrar ao vivo comigo? Eu lives tem travado, se travar, travou mesmo, mas a princípio eu mudei aqui. Vamos ver se agora eu consigo chamar alguém. Oi, Nádia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo jóia. Amigo, você queria fazer alguma pergunta? Para mim travou aqui. É uma pena, Tá gente. Eu não... travando de novo. Que coisa! Oi.